quando falamos da história, sua orientação no tempo, percebemos da relevância de interpretar e analisar que a história não se trata apenas de fatos do passado. Há uma construção contínua que modifica e contribui na sociedade, contribui nos modos de vivências e no cotidiano. Então, isso nos faz questionar de como a história é estudada, é construída e analisada e se ultrapassa esse campo de narrativa. Então, vemos que há uma relevância enorme. Então, percebemos que o estudo da história está além do passado e essa compreensão do passado possibilita entender as culturas, as realidades, as modificações que estamos sofrendo e experienciando. Então, tudo isso tem consequências. Então, podemos perceber a relevância, a importância de estudar história como um campo além do teórico, como um campo que faz parte do nosso cotidiano de modificações. E o papel do historiador é de extrema relevância, pois traz narrativas do passado, construindo e desmontando e montando em nossas mentes como que somos influenciados pelo passado e como influenciamos o futuro. Então, percebemos que estudar a história é compreender o passado, mas montar o nosso presente, montar e desmontar o futuro. Então, é algo que exige sensibilidade para compreender as culturas passadas sem ter preconceito, uma discriminação, pois é algo que foi nos construindo. Então, as diferenças culturais influenciam bastante nisso. As relações econômicas, políticas e sociais influenciam bastante nisso. De compreender de como a história é estudada, refletida e analisada, e isso é de extrema importância. Então, não devemos discriminar determinada cultura por ser diferente da nossa. Então, o papel do historiador é mostrar que aquela cultura, que aquela realidade nos influencia também, apesar de distantes, seja de forma geográfica, uma distância temporal também. Então, podemos refletir e analisar a importância da história, a importância do estudar a história e também dessa organização cronológica e de memória da vida. Quando pensamos em um historiador, logo em nossa mente a gente acaba pegando a imagem de um senhorzinho bem velho, cheio de conhecimento, com uma lupa, com mesa cheia de livros e mapas e artigos. O historiador, ele designa uma função que estuda, pesquisa, interpreta e escreve fatos históricos. O trabalho do historiador vai muito além do que simplesmente relatar fatos. Ele busca compreender como esses fatos aconteceram, por que aconteceram, quando aconteceram, quais consequências esses fatos tiveram. Ou seja, o historiador ele tem como função compreender o que aconteceu. Ele tem que analisar as fontes, ele tem que criticar essas fontes. Ele também deve construir narrativas históricas explicando os processos sociais. Mark Bloch, em seu texto Apologia da História e o Ofício do Historiador, ele diz que o historiador ele é um investigador do passado, mas também alguém extremamente ligado ao presente. O historiador ele investiga as ações humanas e suas, como posso dizer, as ações humanas e suas transformações. John Russell, em Teoria da História,
Ele diz que o historiador é um mediador entre o passado, o presente e o futuro. Alguém que dá sentido histórico às experiências humanas e às narrativas históricas. Esse assunto é interessante porque nos faz lembrar também dos griots ou griotes. Para quem não sabe, os griots ou griotes, eles foram historiadores também. Foram responsáveis por contar histórias de forma oral, narrando as lutas, grandes guerreiros e os grandes reis que existiam na África. Voltando para John Russell, ele diz que o historiador deve organizar o passado em formas de sentido histórico, como eu tinha dito, tipo narrativa, contando fatos, procurando por fontes, e ele cumpre uma função cultural essencial. Dessa forma, ele ajuda a sociedade a compreender qual é a sua identidade e como isso pode se transformar em memória. O historiador, a historiadora, na verdade, hoje é uma profissão, né, já regulamentada, reconhecida. Então, o historiador é um profissional que estuda. Mas estuda o quê? Estuda o tempo, mas não somente, né? Estuda o tempo e a relação dele com as pessoas, com os seres humanos, né? Eu costumo definir o que faz o historiador, né, numa fórmula que é o estudo dos seres humanos no tempo, vivendo em sociedade. Nos vem a memória de quando a gente estava em sala de aula, em que a professora ela enchia nossa cabeça de datas e pessoas importantes e aventuras, que muitas vezes a gente não entrava muito em detalhe no assunto e já passava para outro. Para responder essa questão, eu gostaria de iniciar citando Mark Bloch, no mesmo texto, em Apologia da História e Ofício do Historiador, em que ele diz que o historiador deve desenvolver o senso crítico. Quer dizer, o ensino da história deve desenvolver o senso crítico dos estudantes, ensinando-eles a interrogar sobre o passado, em que eles têm que criticar essa fonte, se ela é veredita, e verificar se realmente aconteceu dessa forma, fazendo eles criticarem, ou interrogarem, melhor dizendo, e procurar por mais fontes que respondam a essa questão. Também é importante para que os alunos eles comecem a se aventurar, não se basear apenas naquilo que está escrito, mas procurar outras variedades de narrativas. Então, a análise crítica das fontes, a problematização dos acontecimentos históricos e a construção das narrativas são fundamentais para o método de ensino. Em outra mão, nós temos a autora Cecília Bittencourt, que ela parte de uma abordagem mais didática voltada ao ensino em sala de aula de forma diária. Outro historiador também interessante que a gente pode citar, não sendo o último, mas bastante interessante, é o Michel Sertal, em sua obra principal, A Escrita da História. Ele diz que o historiador é, antes de tudo, um produtor de discursos sobre o passado. E maravilha! Ele diz que, antes de tudo, o historiador é um produtor de discursos sobre o passado. Ele enfatiza que a história é simplesmente recuperação de fatos, onde não apenas relata o passado, mas constrói-o discursivamente. A escrita da história é um ato de poder. Escolher o que lembrar e escolher o que esquecer. A macrohistória é que a gente conhece os livros didáticos, que busca compreender e estudar e analisar as grandes estruturas e os grandes eventos, como a Revolução Russa, a Revolução Inglesa, o golpe militar no nosso país, entre outros grandes eventos. Dwight Eisenhower was president of the U.S. for most of baseadas em documentos oficiais dados pelos governos.
A macrohistória teve como grande pensador Marc Bloch, que tinha como seu objetivo estudar as estruturas e as continuidades dela e por que elas existiam e a importância delas ao longo do tempo. A microhistória, ela ficou conhecida como a microhistória italiana, que teve como pensador o Giovanni Levi, que teve como objetivo analisar as histórias regionais a partir de vários aspectos. Diferentemente da macrohistória, que analisa principalmente os documentos oficiais, a microhistória também analisa esses documentos, porém ela traz outros elementos como as narrativas locais, as histórias orais, os elementos que estão dentro daquela sociedade. E também busca aprimorar essas histórias, reconstruir e ver como essa microhistória ela também impacta ali a macrohistória. Essa abordagem filosófica, então, sobre a ciência histórica, ela me remete à busca de reflexões instauradas na própria história da filosofia. Eu tenho muito em mente um problema levantado, por exemplo, por Santo Agostinho, numa obra chamada As Confissões, onde no livro 10 desse livro, ele elabora uma pergunta que busca refletir justamente sobre a relação do homem com o tempo. Ele pergunta: o que é o tempo? À medida que essa reflexão ela é colocada por Santo Agostinho, ele tenta problematizar da seguinte maneira: bom, a nossa experiência do tempo, ela se dá muito a partir das medidas de um tempo cronológico. Mas o que é o tempo para que a gente possa ter instrumentos de medidas? Nesse sentido, o Santo Agostinho desenha a seguinte circunstância, do ponto de vista da sua argumentação. Ele pergunta: o passado existe? Obviamente que uma reflexão nesse sentido vai nos colocar diante de uma problemática voltada à própria gramática das línguas, O passado não existe, ele existiu. E da mesma maneira, ele avança com relação à pergunta para o futuro, dizendo: e o futuro, ele existe? Novamente, voltando à gramática, a gente vai ter a ideia de que o futuro não existe, ele ainda existirá. Diante dessa perspectiva, o próprio Santo Agostinho diz: se o passado não existe, ele existiu. Se o futuro não existe, ele existirá. Existe a possibilidade de nós apontarmos um momento específico para chamar de presente? O Agostinho argumenta de que, ao pronunciar a própria palavra presente, essa palavra já é passado. Diante disso, ele se vê diante de um problema. Nós temos uma experiência do tempo, mas a nossa condição linguística, a nossa condição cognitiva, para explicar o tempo, elas são extremamente limitadas. Então, as categorias de presente, de passado, de futuro, elas não remetem de maneira completa à experiência que nós vivenciamos em relação ao tempo. Então, o Agostinho conclui dizendo que nós sabemos sim o que é o tempo, até que alguém nos pergunte e nós somos forçados a dizer o que é. Então, diante desse impasse, diante da explicação sobre o tempo, eu gostaria de então seguir pensando algumas outras reflexões filosóficas que querem explorar essa relação humana com o tempo. E aí já um salto na história da filosofia. Eu me lembro de Immanuel Kant, que é um autor já do Iluminismo, do século XVIII, e o Kant escreve um texto chamado Ideias para uma História Universal do ponto de vista cosmopolita. Do auge do otimismo, das explicações racionais do Iluminismo, o Kant se coloca numa posição de pensar filosoficamente o propósito e o sentido para a história universal. E o Kant começa então essa obra argumentando da seguinte maneira: bom, se a natureza tem um propósito para todas as criaturas vivas, então não existe nenhum tipo de acaso na natureza, não se joga dados com a natureza, ou seja, não existe sorte, existe propósito, finalidade.
Então, para o Kant, a história humana, ela também participa desse mesmo princípio da natureza. Então, para o Kant, a história humana ela tem começo, meio e fim. E aí, vejamos, né? O que o Kant está colocando em questão é o sentido de toda a história humana. Então, para ele, essa humanidade em sua totalidade caminha para realizar um propósito, um desígnio estabelecido pela natureza. E o Kant, sem dúvida alguma, vai propor que essa finalidade teleológica da história, ela vai realizar a paz perpétua. De que maneira essa realização vai acontecer e o modo, né, ou a distância que a humanidade está de realizar esse período de perfeição, nós não conseguimos mensurar. Porque para o Kant, não é no indivíduo que a história se realiza, mas sim na espécie humana como um todo. Então, ele mesmo argumenta de que uma geração trabalha em função da outra geração. Então, é muito possível que nós não venhamos a usufruir dessa paz perpétua e que só as gerações futuras, e aí a gente não tem condição de apontar qual seria essa geração, poderia então partilhar, né, deste momento onde uma sociedade universal, cosmopolita, usufruiria de uma paz perpétua. A importância do Kant é justamente a de tentar pensar um conhecimento histórico que não seja meramente ocasional. Pensar um conhecimento histórico que não seja, por exemplo, uma mera descrição dos grandes feitos ou dos grandes personagens da história, como era muito comum na Antiguidade e mesmo na Idade Média. Então, no período do Renascimento, o Kant acredita, né, de que as explicações racionais, para além, né, do destino teológico, para além da vontade divina, mas mesmo, né, as explicações racionais poderiam ser capazes de apontar o fio condutor da história humana. Por isso, a reflexão kantiana inaugura uma nova fase do pensamento filosófico sobre a história, que é ainda voltada, né, para essa percepção da universalidade. Eu comecei falando do Agostinho e o problema do tempo, passando pela história universal do Kant, e vou finalizar esse momento falando do Hegel, que é também um autor alemão, que 50 anos depois do Kant, escreve, muito inspirado ainda na reflexão kantiana, um texto chamado Princípios da Filosofia da História, ou A Razão na História. A diferença desses autores, ou pelo menos o argumento principal lançado pelo Hegel, é que a história humana é, na verdade, a história do desenvolvimento da razão. Então, em vez da humanidade, né, seguir um propósito da natureza, ela, na verdade, está desenvolvendo as suas capacidades racionais. Então, a primeira geração de seres humanos na pré-história, que lutou para o domínio do fogo, que depois foi criando instrumentos de trabalho, essas primeiras gerações, ao se desenvolver, elas estavam, na verdade, desenvolvendo a razão. Então, esse desenvolvimento racional para o Kant, ele obedece a um princípio, que é um princípio que não está presente na natureza. O Kant chama isso, o Hegel chama isso de aperfeiçoamento. Ou seja, a natureza, ela não carece de se aperfeiçoar. Tudo aquilo que existe na natureza já existe de forma completa, perfeita e absoluta. Então, a natureza repete cíclicos perfeitos, né? Quando a gente faz uma observação da natureza, a gente tem isso já, essa compreensão já muito nítida, né? Todo ano tem as mesmas estações, o modo que uma planta germina na antiguidade é o mesmo que ela germina nos nossos dias. Ou seja, os processos naturais, eles são cíclicos e obedecem à repetição. Isso não se dá com a humanidade. O ser humano não repete processos. A história humana é uma história de um movimento ascendente, ou seja, de um movimento que vai se desenvolvendo, de um movimento que vai aperfeiçoando. Então, os modos de fazer, as formas de se organizar politicamente, as instituições, elas não se repetem, elas não são as mesmas. Elas aderem a contextos e a realidades que são presentes para uma determinada época. Então,
para o Hegel, nós estamos aperfeiçoando as formas jurídicas de uma sociedade baseada na concepção de um Estado. Então, o Estado é a forma final da sociedade, para o Hegel, e nós precisamos agora assumir o compromisso de realizar esse Estado na forma jurídica perfeita. Seria o Estado absoluto, ou a compreensão do Hegel, a experiência da liberdade absoluta. Essa seria a sua compreensão, né, tanto quanto linear, do desenvolvimento da história humana enquanto desenvolvimento da razão. Bom, esse conjunto de autores, né, da filosofia que se dedicam a pensar o tempo, como foi o Santo Agostinho, se dedicam a pensar a história universal, como Kant, e agora o progresso ou o desenvolvimento da história em Hegel, eles, em conjunto, permitem a gente falar, e aí para finalizar a minha questão aqui, do sentido do tempo histórico. Ou seja, o que é o tempo histórico? O tempo histórico é o tempo que permite a observação das mudanças e transformações da sociedade. E isso é bem diferente, por exemplo, do tempo cronológico, né? O tempo cronológico já é problematizado lá pelo Santo Agostinho, mas é aquele tempo que a gente consegue medir nas horas, nos minutos, no calendário, né? A gente consegue organizar a nossa vida a partir desses instrumentos matemáticos, né, que vão medindo o tempo em frações matemáticas. Diferentemente, o tempo histórico não obedece essa preocupação, né, com a datação, com a fixação de um calendário, mas ele reconhece justamente o estado de desenvolvimento, para lembrar o Hegel, ou, em outros termos, o estado de mudança e transformação das relações humanas. Então, o tempo histórico, do ponto de vista da filosofia, seria justamente esse princípio de observação de transformações e mudanças na história humana. Bom, basicamente, antes da história se tornar uma ciência, o homem se fazia necessário uma explicação para o sentido da vida e para principalmente as questões que se relacionavam às suas origens. Nisso, se fez presente, então, a narrativa primitiva que era passada de geração em geração de modo oral, que no caso é os mitos. Nisso, mesmo os mitos sendo considerados primitivos, eles seguem uma lógica própria, eles têm a sua própria coroência e, assim, eles não se baseiam em falácias e muito menos em invenções, tá? Então, assim, por exemplo, eles seguem também um padrão muito básico, esses mitos, onde é a história de seres, esses personagens, né, no caso, seres sobrenaturais, que seriam os deuses. Bom, basicamente, nesse cenário, os homens, né, a humanidade em si, eles se fazem passivos em ação. Por quê? Tudo é criado pelos deuses, tudo é regido por eles. Do cosmo, da criação do cosmo até da natureza, da criação até do humano e até mesmo do destino que esses humanos terão. Quando a gente fala sobre os silenciamentos presentes na história, percebemos que há muito a disputa de narrativas, em que um grupo dominante ele é colocado em detrimento de outro grupo, fazendo com que os feitos desse outro grupo, normalmente marginalizados, sejam desvalorizados, sejam negados e colocados no esquecimento. Mas por que isso acontece? Porque tudo aquilo que foge da história dita oficial, tudo aquilo que vai contra um padrão, tudo aquilo que não atende a um aspecto conservador é colocado no esquecimento. Porque, para grupos dominantes, não se torna necessário e nem interessante que grupos que normalmente são marginalizados, ou seja, mulheres, pessoas pobres, pessoas negras, indígenas, não se torna interessante que a história e os feitos dessas pessoas, que em muitos casos, em muitos acontecimentos históricos, elas mesmas
elas mesmas são os heróis, não se torna interessante que a história dessas pessoas venha à tona, porque tudo aquilo que ameaça o status quo é a tentativa de ser negado. Em muitos dos acontecimentos históricos, os heróis desses acontecimentos são pessoas como a gente, mas há a tentativa disso ser negado, porque para um grupo dominante, principalmente a elite, é interessante que o herói ideal da história oficial seja homem, branco e da elite. O que é a história? A história, embora possa haver alguma divergência em torno disto, é um conhecimento, é uma forma de saber racional. Para muita gente, uma forma de saber científica, que é a matéria-prima da pesquisa do historiador, da historiadora. Embora não apenas o historiador estude a história, outros cientistas sociais podem muito bem estudar a história, como, por exemplo, o sociólogo, o antropólogo. Em geral, também a gente ouve muito e lê muito a respeito de estudos históricos feitos por filósofos, que têm uma imensa contribuição nesse campo. Então, assim, a história é uma ciência, né? É comum, inclusive, vê-la sendo escrita nos livros com um H maiúsculo, para diferenciar da história, a passagem do tempo, né? O passado. Isso é uma questão interessante, porque durante algum tempo, uma compreensão do senso comum, em geral, mas não exclusivamente, às vezes ela era esboçada até na própria academia, a ideia de que o passado seria a dimensão do tempo que o historiador estuda, né? Então, história seria algo como o estudo do passado. Esta compreensão, ela não está equivocada, mas ela é uma meia-verdade, né? Na verdade, a história faz mais, e o historiador, a historiadora, faz muito mais do que estudar só o passado. É como eu disse, nós fazemos o estudo do ser social, né? Seres humanos vivendo em sociedade, ao longo do tempo. E por tempo, nós compreendemos tanto o passado, quanto o presente, e em alguma medida até mesmo o futuro, né? Então, quando o historiador, por exemplo, se coloca um problema para investigação no passado, esta colocação, de alguma maneira, ela está influenciada pelo presente no qual ele vive. Então, há uma relação entre tempo passado e tempo presente que é real na própria prática da historiografia. E eu poderia até incluir também o futuro, né? Embora o historiador, como eu costumo muitas vezes falar em minhas aulas, não seja um futurólogo, nem um previsor de futuros, um previdente, na verdade ele muitas vezes se compromete com o futuro na medida em que ele busca horizontes de possibilidades no futuro. Muitas vezes um estudo histórico é feito com a intenção, inclusive, de apontar no futuro algumas possibilidades que estão postas para a prática da vivência humana em sociedade, né? Nesse sentido, passado, presente e futuro são 3 dimensões do tempo pelas quais o historiador pratica o seu ofício, exerce a sua função e a sua atividade de pesquisador. Portanto, são dimensões que ele precisa estudar de alguma maneira. O tempo, essa é a pergunta que muita gente talvez não queria ter que responder pela complexidade, né, do assunto. Você pergunta para o historiador, né, e que bom que a pergunta já especifica, porque há muitas disputas intelectuais sobre a concepção de tempo, né, sobretudo entre os cientistas sociais e, por incrível que pareça, os cientistas da natureza, os físicos. Acho que no começo dos anos 20 do século passado, houve
um debate que depois se estendeu entre dois grandes pesquisadores da época. Um deles, inclusive, hoje é uma referência inescapável, praticamente todo mundo já viu falar dele, que é o Albert Einstein. Em 22, o Albert Einstein visita a França e tinha um filósofo muito famoso, francês, que era muito bom em matemática na juventude, chamado Henri Bergson. E o Henri Bergson estava na plateia de Einstein, quando ele foi fazer suas reflexões sobre a teoria da relatividade e também discutir o conceito de espaço-tempo, né? E houve ali um momento em que os dois debateram, meio sem querer, porque não era essa a proposta do evento, discutir a natureza do tempo. E daquele dia em diante, esse debate ganhou uma importância muito grande e, para prejuízo, digamos assim, das ciências humanas, do pensamento filosófico, em geral, a concepção que se desenvolveu de tempo a partir dali é muito mais a física, pelo menos no conjunto médio da sociedade, né, das pessoas, do que propriamente a concepção filosófica de tempo. Então, tempo é uma categoria muito difícil de explicar e depende de onde você parte, né? O tempo da física, sem entrar em detalhes, ele é um tempo físico, ele é uma entidade física que pode ser medida, né? Inclusive, ele se confunde com o próprio espaço. Tempo e espaço são basicamente uma dimensão permanente de expansão e que pode ser quantificável e que pode ser medida pela velocidade, no caso, no limite pela velocidade da luz e até pelo relógio. Então, é um tempo espacial, né? É um tempo físico. A concepção que nós temos de tempo, os historiadores, ela tem muito mais a ver, na verdade, com a concepção filosófica, que o próprio Henri Bergson começou a colocar lá nesse período, né? É uma ideia de tempo como uma experiência pela qual as pessoas passam, em larga medida, uma experiência subjetiva. O tempo é uma passagem, né? E, de alguma maneira, para cada um de nós, uma passagem subjetiva, porque à medida que você vai vivenciando esse tempo, as experiências vão acontecendo, as pessoas vão guardando essas experiências, né, como marcas de uma vida, e expressam ela muitas vezes a partir da memória. Inclusive, a memória é um dos objetos de estudo do historiador, que é como as pessoas muitas vezes resgatam e mantêm consigo essa passagem do tempo. Então, o tempo é muito mais como uma experiência vivida, né? E nesse sentido cabe falar de passado, presente e futuro. Isso não é inútil, como, por exemplo, muitas vezes é na concepção de tempo da física. Porque, como eu falei antes para vocês, há uma articulação possível aqui. Porque todos nós temos um passado, vivemos o presente e almejamos, de alguma maneira, estar aqui no futuro. Agora é futuro, daqui a pouco é futuro, né? Então, é um debate complexo, de compreensões distintas, mas eu posso dizer que o tempo é isso. O tempo é essa experiência coletiva, social e subjetiva que as pessoas, né, vivenciam. E ao vivenciá-la, essa experiência, mudam o próprio tempo, de alguma maneira, e o tempo as muda. É muito mais fácil ver essa passagem do tempo quando a gente olha para as pessoas ao longo do tempo. Elas envelhecem, né? E nesse envelhecimento nem sempre está claro ali as marcas, as experiências pelas quais as pessoas passaram. Isso que não está claro, essas marcas, essas experiências das pessoas, dos grupos, das sociedades, é exatamente o objeto de estudo da história, né? É isso. Através desses relatos que tivemos aqui, eu acho que fica claro que estudar a história não é como pegar o tempo de uma forma linear, né, e contar os fatos. E sim, um campo de narrativas muito múltiplo, né, muito vasto. E aí, principalmente, a importância da gente ir do micro ao macro, porque quando você pega ela de uma forma linear e vai contando, acaba deixando brechas, né? A questão da hegemonia
de você acabar deixando vozes esquecidas, né, apagando certas culturas, deixando certas partes para o passado. E aí a importância do historiador como, né, mediador, de certa forma, dessa narrativa, criando narrativas novas também, né, transitando esse passado, esse presente, que tem influência, que está ligado um ao outro, que vai vir influenciar o futuro também. Então, esse estudo, né, e essa história, né, essa orientação no tempo, diz muito sobre também como o ser social ele se relaciona com o tempo de uma maneira muito mais filosófica e não física da coisa, sabe? O historiador mostra como o ser humano ele se cria, ele se reinventa, ele se relaciona com esse tempo, se recriando, né, contando histórias. E aí vem a importância da gente entender esse passado, essas narrativas, esse micro, esse macro, para termos indivíduos críticos, né? Entender, se identificar com esse passado, com esse presente e ver como que ele pode também influenciar o nosso futuro.